No vídeo de hoje eu trago uma lista com 7 livros emocionantes e que, na minha opinião, todo mundo deveria ler. Se você caiu de paraquedas, seja bem-vinda. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Depois de Auschwitz, da Eva Stu. Bom, eu não sei se eu pronunciei porque esse nome está em alemão, mas enfim, ignorem a minha pronúncia. Vamos falar um pouquinho sobre o livro agora. Esse livro, ele conta a história da Eva, durante o período da Segunda Guerra Mundial, dela e de sua família. Inclusive, uma curiosidade, Eva é conhecida como a meia-irmã de Anne Frank. Isso porque, depois de tudo isso que aconteceu, o pai de Anne Frank foi o único sobrevivente da sua família, casou-se com a mãe de Eva depois dessa questão da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela é conhecida como meia-irmã de Anne Frank. Inclusive, até aqui na capa tem escrito isso, que é o livro da meia-irmã de Anne Frank. Bom, basicamente, no início do livro, a gente vai conhecer a história da Eva, vai conhecer um pouquinho sobre Viena naquela época, então no início é um livro bem gostosinho de ler. Porém, quando ele chega ali na metade do livro, minha gente, ele ganha uma carga muito, muito grande. E eu lembro que quando chegou aqui na metade do livro, eu tava lendo esse livro realmente com meus olhos cheios de lágrimas e minha garganta assim ficava seca. Eu não consigo explicar por conta de tanta crueldade, sabe, que os judeus passavam no campo de concentração. Aqui, quando chega na metade do livro, ela vai contar, como que foi quando ela foi para o campo de concentração juntamente com sua família e tudo que ela fez no campo de concentração. Ela trabalhou durante esse período, inclusive conseguiu ajudar várias pessoas e com isso conseguiu até sobreviver do campo de concentração. E aí depois dessa fase mais densa do livro, na minha opinião, ela vai contar como que é realmente a vida depois de Auschwitz, que é o título desse livro. E realmente a vida depois de Auschwitz não é fácil, eles têm vários traumas e várias coisas, mas é uma história muito bonita, muito emocionante, muito tocante e que eu realmente quero muito indicar para vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de colocar ele nas suas listas e que um dia queira ler esse livro. E também falando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Diário de Anne Frank, que conta a história de Anne Frank. Anne é uma garota judia que foi morar na Holanda para tentar fugir das perseguições impostas aos judeus pelos nazistas. Acontece que, infelizmente, o nazismo ele foi se alastrando pela Europa e tudo mais, e acabou chegando também na Holanda, e eles tiveram que morar por 2 anos e meio, se eu não me engano, em um lugar chamado Anexo Secreto. Então aqui a gente vai conhecer o dia a dia de Anne Frank, tanto antes dessa perseguição tão forte dos judeus, como que era realmente. Ela vai começar falando o dia a dia de uma garota normal, como que era ir na escola, como é ela e as amigas delas e tudo mais. E depois a gente vai ver como que é realmente viver diante de uma guerra, diante da Segunda Guerra Mundial, sendo perseguida, porque os judeus foram perseguidos durante esse período. E qual é o sentimento, como é o dia a dia, como é viver escondida em um anexo secreto. Então é um diário muito tocante, em muitos momentos a gente se emociona com tudo que ela fala aqui. E por mais que ela estivesse passando por tudo isso, o que eu vejo é que ela é uma garota muito madura para a idade dela. Além disso, ela é uma pessoa que admirava muito a questão da natureza. Continuando, outro livro que também se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver, eu sou fanática por esse período. Não sei o porquê, gente. É algo que me chama a atenção, eu gosto de ler sobre isso. Nesse livro aqui, a gente não tem realmente uma história baseada assim, em Segunda Guerra Mundial, em perseguição de judeus, não. Mas tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Nesses 2 livros, A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, a gente vai conhecer a história da Ada, que é uma garota que é deficiente. Ela nasceu com um dos pés ao contrário. Infelizmente, a sua mãe nunca aceitou, nunca lidou muito bem com essa questão da filha dela ser uma pessoa com deficiência, E ela realmente não tratava nada bem a sua filha, inclusive trancava ela dentro de casa, não queria que ela saísse, justamente para que a sociedade não visse que a filha dela era uma pessoa com deficiência, Infelizmente, naquela época, as pessoas com deficiência ainda eram realmente muito criticadas, não eram reconhecidas mesmo como pessoas, E, inclusive, tem uma resenha completa desses 2 livros que eu vou deixar aqui nos cards. E Histórias Lindas de Morrer é um livro nacional da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela também tem um outro livro, mas o que eu mais me emocionei, realmente, o que tocou profundamente assim no meu ser, foi esse livro aqui. Inclusive, foi ele que fez gravar esse vídeo aqui pra vocês. Basicamente, aqui nesse livro a gente tem histórias realmente lindas de morrer. O que acontece? A Ana Cláudia, ela é médica, geriatra e paliativista.
Então ela vai cuidar dessas pessoas que estão ali perto do fim da sua vida, né? E aí essas pessoas compartilharam várias histórias, vários ensinamentos com a Ana Cláudia, e ela estava sempre anotando. Então ela reuniu todas essas histórias aqui nesse livro pra gente, e são histórias realmente muito emocionantes, com muitos ensinamentos e que realmente vale super a pena. Muito emocionante também, muitos momentos eu tava lendo e meus olhos assim, cheios de lágrimas, eu tive que parar em muitos momentos porque realmente tinha que respirar um pouco, né, sobre tudo que eu tava lendo, mas no fim das contas foi um livro que me fez crescer muito como pessoa. Ele também tem resenha, vou deixar linkado aqui nos cards. O Diário de Nisha. Esse livro se passa durante o ano de 1947, que foi quando a Índia se tornou independente da Inglaterra. Acontece que eu não imaginava, na verdade, que a Índia tinha sofrido tanto com essa questão da independência. Isso porque o governo decidiu dividir a Índia em duas, né? A Índia e o Paquistão, e as religiões que tinham ali, pelo menos na parte em que Nisha, né, a nossa personagem principal, morava, que as religiões conviviam muito bem, acabaram entrando em conflito justamente por conta dessa divisão. E é um livro muito tocante, é emocionante, porque você vai se emocionar principalmente no momento da trajetória, quando ela está saindo ali para Nova Índia, né, vai mudar de cidade, e ela tem que fazer basicamente esse trajeto a pé, ela, seu irmão, sua avó e seu pai, e a gente percebe o quanto que falta comida, falta água, e eles vão ver tantas cenas assim horrorosas realmente nesse trajeto todo. Então a parte emocionante, a carga emocional desse livro, ela tá justamente nesse trajeto. Pelo menos para mim foi a parte que eu mais me emocionei, foi a parte que eu mais chorei. É um livro super envolvente que eu indico para todo mundo. Eu tô aqui só panfletando todos esses livros, porque assim, se você me acompanha que ainda não leu algum deles, leia. Por favor, só leia. O Diário de Miriam. Esse é realmente um livro que eu também não poderia deixar de fora. Ele é um livro emocionante do início até o fim. Aqui nós temos a história de Miriam Ravik, que ela tem 6 anos no início do livro, e a gente vai acompanhar ela durante a guerra na Síria. Ela mora em Alepo, que foi uma das cidades que foi mais atingidas durante esse período, né? Acontece que esse livro ele não veio com o intuito de explicar pra gente o que é a guerra da Síria ou como aconteceu, não. Ele vem para mostrar pra gente como que é o dia a dia, como que é viver diante de uma guerra, como que é viver com barulho de bomba, com barulho de arma, de tiroteio, como é ter que ir para a escola e descer para o subsolo porque acabou tendo bombardeio no meio da aula e você tem que descer para tentar viver realmente, para tentar sobreviver. Então é um livro muito duro, muito forte e ao mesmo tempo bonito, porque a Miriam, ela é uma menina muito inteligente, que vê beleza em várias coisas. Então é um livro que eu me emocionei muito em várias partes, em muitos momentos. E também é outro livro que eu panfleto muito aqui no canal. Então se você me acompanha aí há um tempo e ainda não leu, por favor, dá uma chance para ele e depois vem comentar aqui nos comentários. Esses foram os livros emocionantes que eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem muito. Se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários. Se você não leu ainda, por favor, leia algum desses livros. E depois volte aqui nesse vídeo e comente o que é que você achou, se ele te emocionou, o que você sentiu, né? Para mim, esses livros são realmente muito marcantes, me emocionaram muito em vários momentos quando eu estava lendo. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de descrição o link da Amazon e comprando por ele você me ajuda muito a continuar com esse projeto. Um beijo e até o próximo vídeo.